Por que foi necessário que Jesus encontrasse Moisés e Elias, apesar de ambos terem sido considerados falecidos há muito tempo? A transfiguração de Jesus permanece como um dos eventos mais marcantes nas Escrituras, simbolizando a notável transformação de seu corpo humano. Este evento profundo ocorreu depois de Jesus ter revelado sua verdadeira identidade a seus discípulos, levando-os à cidade de Cesareia de Filipe, situada a aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Eles chegaram a um local onde um templo honrava o imperador romano César Augusto. Foi nesse lugar significativo que Jesus questionou seus seguidores sobre as percepções das pessoas a respeito de sua pessoa, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Jesus perguntou a seus discípulos: "Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam compartilhando as várias especulações entre o povo. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias. Alguns ainda achavam que ele era um dos outros ilustres profetas do Antigo Testamento. No entanto, após ouvirem suas respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta a seus discípulos, questionando-os diretamente: "Mas vocês, quem dizem que eu sou?" Simão Pedro, então, declarou com confiança: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Com essa afirmação, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel messiânico, reconhecendo-o como o Salvador tão esperado, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Imediatamente após essa troca profunda, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam impedir. A partir desse momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos sua missão. Ele iria a Jerusalém, sofreria nas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria. Essa revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. Após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 2. Nessas ações, testemunhamos o desenrolar do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, sinalizando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado e a morte, por meio de sua morte sacrificial e ressurreição. Esses eventos formam o alicerce da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora por meio de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparição física de Jesus, no momento da transfiguração, o outro acontecimento extraordinário nesse evento foi a presença dos já falecidos Moisés e Elias, que conversavam com Jesus. Sua presença significava a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma realização profunda para os discípulos e também uma confirmação de Jesus como o Cristo, o Salvador tão esperado. A conversa que Moisés e Elias tiveram com Jesus ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que já passaram e agora fazem parte do reino de Deus. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que partirão
e estarão com o Senhor, como Moisés. Juntos, eles representam todo o Antigo Testamento, com Moisés personificando a lei e Elias representando os profetas. Esse encontro extraordinário de Moisés, Elias e Jesus, juntamente com os discípulos, simboliza a unidade do Antigo e do Novo Testamentos, centrados em Jesus. É por isso que Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu a construção de 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Pedro ainda estava falando quando outro evento extraordinário aconteceu. Uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz na nuvem proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Os discípulos, sobrecarregados por essa revelação divina, caíram com o rosto no chão, cheios de medo e reverência. Esse evento monumental, registrado em Mateus 17, versículos 4 a 6, oferece uma visão da glória futura, quando Jesus retornar para estabelecer seu reino eterno. Isso enfatiza a posição exaltada de Jesus como Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento em sua presença. Todas as distinções entre o passado e o futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como o soberano governante. Jesus, ciente do medo deles, os tocou suavemente e disse: "Levantai-vos e não temais." Ao olharem para cima, eles viram apenas Jesus. Esse encontro poderoso enfatizou que Jesus não é apenas mais um entre muitos servos fiéis de Deus, ou apenas um profeta. Ele é superior a todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias representados na montanha apontam, em última instância, para Cristo, que é o foco central de toda a Escritura. À medida que desciam a montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contar a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos. Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem sobre isso, poderiam mal interpretar e tentar fazê-lo rei terreno, em vez de compreender sua verdadeira missão como o rei ressuscitado do reino eterno. Ainda em seu caminho de volta da transfiguração, Jesus forneceu uma grande revelação. Os discípulos, curiosos sobre a profecia da vinda de Elias, perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias devia vir primeiro. Jesus esclareceu que Elias já tinha vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, como predito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. A transfiguração serve como um momento profundo que confirma a natureza divina de Jesus, seu papel como cumprimento das profecias e da lei do Antigo Testamento, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e o culminar do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de seu reino vindouro e de sua plenitude. Também é o cumprimento do que Jesus havia dito anteriormente a seus discípulos, que alguns deles veriam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de experimentarem a morte. Mateus 16, versículo 28. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os crentes têm de um futuro eterno com ele.